pelo profissionalismo e experiência. Pioneira em avaliação psicopedagógica com enfoque neurocognitivo no Nordeste, a clínica conta com uma equipe diversificada de profissionais. Trazendo excelência em psicologia e fonoaudiologia, oferecemos serviços de avaliação neuropsicológica, identificação da síndrome de Irlen e alfabetização fonológica. Utilizando os procedimentos mais modernos e contando com equipamentos de ponta, a Domus também avalia e treina o seu cérebro, mediante estímulos e técnicas de neurofeedback, biofeedback e neurometria. Nossa equipe também realiza consultorias, cursos e treinamentos especializados no campo da aprendizagem. Ficamos na Rua Tenente Brandão, 453, em Lagoa Seca. Domus, avaliação, estimulação e formação neurocognitiva. Telefone 98892-7723. Conhece o Integra, o novo conceito de bar e restaurante da cidade. O Integra está no mercado há 6 anos, sendo referência no segmento. Sabe por quê? Vem cá que eu te mostro. O Integra conta com 2 unidades, Candelária e Cidade Verde, ambas com estacionamento privativo, o Espaço Kids, que é um dos grandes diferenciais, com muitas programações para toda a criançada e um cardápio que vai da comida regional a frutos do mar. Procure uma unidade mais próxima e curta momentos incríveis com a sua família. Olá, programa Opiniões. Imagine-se um mundo sem fronteira. Imagine você, cidadão do mundo, podendo se comunicar com diversos países, com diversas pessoas, poder viajar sem a preocupação de não estar compreendendo. Eu tenho muito essa vontade, mas não consigo. Vamos conversar sobre isso? Roda a vinheta. Esse programa tem patrocinadores, tem pessoas que nos ajudam a fazer, gente que rala. SGM, venda, locação, assistência técnica, suprimentos, tudo para sua copiadora ou sua impressora. Você liga no 2010 1117 ou no 99866 9594. Shalom para você também, meu amigo André, sua esposa Lenaide. Oficina e Autopeças, fica ali na Avenida Rui Barbosa, 28. Você liga no 2010 4107 ou no 99630 8462. Quer trocar seu carro, quer fazer negócio, quer modificar o seu carro, trocar por uma moto, quer fazer negócio, Felipe Meira. Você sabe que nesse segmento é muito difícil ter confiança. Felipe trata, além de uma forma muito ética, com muita presteza. Ele resolve, se você quiser vender, se você quiser trocar, se você quiser financiar o seu carro ou a sua moto. Ele mora no Instagram, então você procura lá, @meirafelipe no Instagram, que ele estará lá e lhe atenderá. Hoje nós vamos falar sobre idioma.
culturas diferentes da nossa. E nós estamos aqui com Ieso Garcia Mascarenhas de Andrade. Terminou o programa, né? Porque com um nome grande desse tomou todo o tempo do programa. Ieso, uma satisfação enorme recebê-lo aqui no programa. Satisfação minha, estou à disposição para esse bate-papo. Antes da gente começar propriamente falando sobre idioma, fala um pouquinho para quem está nos assistindo do seu percurso profissional. Então, Jean, eu comecei, na verdade, com o contato com a língua estrangeira muito mais a partir da experiência de meu pai, quando viajou para fazer o doutorado dele, ele é professor da universidade, e aí a gente teve a oportunidade de viver na França, a gente viveu por 3 anos. Isso mudou a minha vida, né? Porque isso definiu minha profissão, eu sou professor de francês hoje, e isso me jogou num mundo em que eu percebi uma facilidade de circulação, né, em lugares que eu não imaginaria nunca. Sim. Se eu não tivesse tido essa experiência. Ali na Europa. Pela Europa, né? Eu gosto muito, eu sou muito suspeito, eu falo muito de Europa e América Latina, mais precisamente, porque na verdade os idiomas com os quais eu trabalho são línguas latinas, né? Então normalmente eu estou sempre circulando nesses contextos de Europa e América Latina. Não que a África de repente não seja interessante, ou o Médio e o Oriente, né? O Oriente não sejam também interessantes, tem suas culturas muito particulares e todo lugar é interessante, toda cultura, toda pessoa tem um mundo para lhe abrir as portas e você poder conversar, e essa questão da língua como instrumento para você aproximar mundos é realmente fantástico. Mas eu insisto ainda, falando sobre o seu percurso, não foi assim, você morou na adolescência, se não me engano, né? Na Europa. Infância e voltei na adolescência. Isso, na Europa, na França, a base era a França, isso. Mas obviamente a gente acaba, né, pela proximidade com os outros países. É verdade. Mas aí você, agora já adulto, né? Você fez Direito, se formou em Direito. Estudei Direito, cheguei a fazer 2 anos de curso de Psicologia. Sim. Né? E cheguei a me formar em Direito, apesar de nunca ter exercido realmente como profissional. Mas realmente o ensino de língua estrangeira, pela experiência que eu vinha trazendo desde a infância, acabou batendo na minha porta antes de eu bater na dela. Sim. Então eu fui convidado para substituir uma amiga no início. Entrei muito como, deixa eu ver como é que vai ser. E eu sou filho de professores, né? Então eu acho que mesmo que eu tivesse continuado na área de Direito, hoje eu acabaria dentro de sala de aula. Estaria na docência. A docência realmente é a minha paixão, é o que enche realmente meus dias, minha cabeça, é o que me faz buscar criatividade, entendeu? É realmente a docência que me move. E uma coisa que é interessante é que aí você então foi fazer uma graduação em letras. Foi. Por que eu reforço isso? Depois de começar a dar aula, inclusive. Por que eu reforço isso? Porque às vezes o sujeito tem uma habilidade inata para ministrar aula, ou tem uma necessidade, né? Está desempregado e alguém diz, olha, ministra aqui aula de matemática, de geografia e tal, o cara vai lá e não se qualifica. E você se qualificou, ou seja, você fez a graduação em letras, né? E hoje você é professor de idiomas com uma graduação em letras. Exatamente. Ou seja, não é alguém que aprendeu fazendo. Aprendeu fazendo, obviamente, porque isso faz parte da nossa profissão, mas tem uma teoria que embasa também. Hoje em dia já tem. Hoje eu estou concluindo um mestrado também na área de educação, quer dizer, eu continuei buscando me qualificar, inclusive porque isso nos dá segurança, né? O mundo está todo paralelamente evoluindo, mudando, né? E se a gente não acompanha, ou pelo menos não tem uma percepção de que a qualificação ela é importante, realmente quando a gente faz uma coisa com verdade, né? Ora, se eu ministro aula e se eu digo para o meu aluno, estudem, leiam, busquem mais conhecimento cada vez mais, como é que a gente não faz isso? E infelizmente nós tivemos professores que usando material antigo, sem se qualificar, e a gente ficava olhando assim, poxa vida, o cara da pré-história falando para a gente estudar.
Mas eu ainda quero voltar para uma questão que é uma paixão. Nós temos duas grandes paixões em comum. Uma é a docência, a gente fala já sobre ela. Mas a outra, e aí me enche os olhos, é viajar. Porque penso numa coisa maravilhosa. E é engraçado isso, ontem eu falava isso com a minha esposa. Eu tive o encantamento por viajar com o meu pai, que nunca saiu de Natal. Mas eu cresci com ele lendo revistas, National Geographic e tal, falando das pirâmides do Egito. E dizendo, sempre ele dizia, para mim e para meu irmão, como é maravilhoso viajar, como é maravilhoso conhecer outros mundos, outras culturas. Quando ele falava, parece que ele vivia aquilo, mas na verdade eu acho que era um anseio dele de que os filhos vivessem uma coisa que ele não teve condições. Fala mais não, senão me emociono. Mais ainda, né? Mas eu sei que você tem essa paixão, porque eu acompanho você pelas redes sociais e vejo você viajando. Aqui na América Latina, quantos países já? Na verdade, eu não conheci um número tão grande, mas eu digo que eu conheci bastante bem. Foi mais profundidade do que... Argentina... Então, assim, Argentina, Uruguai e Chile são os 3 países da América Latina que eu... Fala Chile... Foi a Machu Picchu? O cara não foi ao Chile. Não foi lá, não conhece o Chile. Você viajou muito por esses 3 países, por essa... eu viajei bastante. Uruguai, não? Fiz Uruguai, é onde eu faço meu mestrado, inclusive. Acabo estabelecendo relações profissionais também. Tenho amigos lá até hoje. A Argentina, tenho amizades fraternas mesmo, de uma grande amiga, Maria Sólio, que realmente se tornou amiga da família toda. Já veio ao Natal. Então, assim, eu tenho uma relação com a Argentina muito fraterna, né? E gosto muito do país. Conheci muito bem Buenos Aires no período que eu estive lá. Passei 5 meses morando, fazendo cursos de formação de professor de espanhol para estrangeiros, entendeu? E foi lá, inclusive, o aprofundamento da minha leitura de autores de língua espanhola. Foi onde eu tive a possibilidade de conhecer mais da história da língua via Argentina, que logicamente a passagem da construção da língua espanhola como ela é hoje, né? Então, assim, eu trabalho com língua espanhola, trabalho com língua francesa, mas o estar lá, conhecer pessoas que têm conhecimento. Eu tive a sorte de alugar um quarto numa casa de um amigo, hoje um amigo, né? Que era guia turístico e estudante de teatro. Que maravilha! Então você imagine a bagagem, oportunidade. Entendeu? Então a viagem, ela proporciona, não é só a questão de você ir, é o intercâmbio, a troca que você tem, conversar com as pessoas e poder sentar para tomar um vinho, tomar uma cerveja, e a conversa sair muito mais longe do que você poderia imaginar, entendeu? Sempre que eu viajo com as pessoas ficam meio surpresas comigo. Por exemplo, Rio de Janeiro. Eu já fui ao Rio de Janeiro umas 8 vezes. Sim. Por baixo, 8, 10 vezes. Eu nunca fui ao Cristo. Aí, nunca enfrentei aquela fila. Aí as pessoas ficam assim, como é que você não vai ao Cristo Redentor? A Maracanã eu fui quase que à força, fui amarrado para dentro do Maracanã. Agora, uma coisa que eu adoro é andar pelas ruas, por exemplo, Copacabana, entrar naqueles que eles chamam de pé sujo, que é o botequim, e ficar conversando com as pessoas, a sonoridade do sotaque, as histórias. Eu acho isso maravilhoso. Isso que é legal. Essa troca. Eu digo, olha, eu não fiz psicologia por acaso, é porque a pessoa fez psicologia porque gosta de gente. Então eu vim aqui para olhar para o monumento, é legal, muito bonito, foi bem construído e tal. Mas eu queria conhecer gente, as pessoas. Eu gosto disso. Nada contra quem vai. Não, uma das providências que eu tomei, exatamente por causa desse tipo de perfil, é eu ter podido, por exemplo, morar numa rua, na esquina tem um dos típicos bares, cafés de Buenos Aires, que são característicos dos bairros, você tem quase toda esquina. Eu escolhi um para frequentar todos os dias e poder chegar num determinado dia, a pessoa que atendia, que eu já conhecia, ela virar para mim e dizer assim, o de sempre. Olha que maravilha.
Então você construiu um espaço seu ali. Tá entendendo? Então aquilo ali, por quê? Porque eu já tinha sentado para conversar com ela, para bater papo, eu já tinha sentado para conversar com o proprietário, a gente já tinha trocado ideia, então já era uma pessoa do cotidiano ali naquele período que eu vivi. Então, por isso que eu digo assim, eu não viajei por muitos lugares na América Latina, como poderia ter ido, sim, mas eu vivi intensamente os lugares por onde eu passei. Você morou, né? Eu não sabia disso, quer dizer, porque uma coisa eu viajei a Gramado, passei uma semana lá, foi muito bom, de novo, eu fiquei mais perto das pessoas e tal, e minha mulher, vamos conhecer o museu, daqui a pouco a gente vai, e queria ficar, era conversando, perguntando das coisas, entrar num ônibus e ia conversar. Você fica conversando com as pessoas, mas o bom é esse, saber quem é, por que está aqui e tal. Tudo bem, você continue sua viagem, batendo foto dos monumentos e tal, fique na sua. Todo mundo mas a minha é outra pegada, que é essa pegada nossa, é outra pegada, que é esse turismo para conhecer e para trocar cultura. Isso. Como é que isso é assim? Por que é desse jeito? Que cultura é essa que está aqui? Eu tenho alguns amigos que têm essa pegada. Pode me chamar de estranho e aos nossos amigos, mas é diferente. E aí eu já passo para uma outra pergunta, que é a seguinte: nessa troca de cultura, né? Porque eu imagino que o outro lado também pergunta. Claro. Eu nunca viajei para o exterior, mas aqui pelo Brasil também, quando eu falo, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, nordestino, aí chovem as perguntas, algumas estereotipadas, né? Claro. Natal, duna, camelo, meu Deus do céu, nunca subi num camelo daquele, nem quero. Aí a pessoa fica assim, mas não, tem outras coisas fora duna, camelo, tal. Tem algumas perguntas estereotipadas, não tem como fugir. Não. Mas também tem muita pergunta de curiosidade. Natal, tem pontos turísticos, o que tem lá, como é a cultura, como é a comida, a gastronomia e tal. Você troca isso. Isso facilita, Ieso, quando se vai compreender um novo idioma? Facilita, porque, na verdade, quando você estuda uma língua diferente e você está começando a engatinhar, falar sobre uma coisa que você conhece, sim, lhe dá alguma segurança, entendeu? É um vocabulário que você, seja nas atividades de exercícios, no aprendizado, tudo é o que vem primeiro normalmente. Porque eu costumo dizer o seguinte: quando você aprende um idioma, você primeiro tem que aprender a falar de você. Depois você aprende a falar do seu entorno. E nisso daí, né? Porque você não pode perder sua identidade quando você fala uma língua estrangeira. Não tem como. Não tem como. Então, assim, eu tenho um amigo meu argentino, está no Brasil há acho que 30 anos, e ele fala ainda, entre aspas, né, errado. Ou ele fala algo tranquilo, né? Aí eu disse a ele, mas você está 30 anos no Brasil, você ainda fala tranquilo? Aí disse, Jean, a alfabetização foi lá. Que eu cheguei no Brasil, eu já tinha 20 anos. Então, não tem como esquecer a minha primeira alfabetização. Embora que eu já tenha, obviamente, eu estou inteira 30 anos de Brasil, mas a primeira alfabetização foi toda em castelhano, o espanhol. É verdade. Outro dia alguém me disse que para você só aprendeu um idioma quando você sonha no idioma. Eu questiono muito isso. Você sonha no idioma, não? Não, quer dizer, eu sonho porque eu acho que o meu dia a dia também pode até acontecer de sonhar. Mas eu acho que não tem tanto isso, porque eu acho que o pensamento, ele não tem pátria. Sim. Pensamento não. A sua cultura, você tem. Mas a lógica do pensamento, não. Uma criança pensa. Ela vai pensar em que língua? Em que língua? Né? Então, isso do pensar, na verdade, é que quando a gente usa um código de comunicação, que é o materno, sim, a primeira dificuldade que a gente tem é a gente sair do nosso código para usar outro. Isso não é óbvio. A língua pode ser muito próxima, muito próxima, como é o caso do espanhol. Mas você sair a primeira vez para você usar um outro código, à medida que você esteja à vontade o suficiente, você pode sonhar com ele, sonhar com o primeiro. Mas eu quero sonhar, eu quero sonhar no outro idioma. Sonhar é o que importa, mas o idioma não... Vou voltar a essa questão do aprender e apreender um idioma. Um intervalo de 1 minutinho, voltamos já.
Há quase 15 anos, a Domus prima pelo profissionalismo e experiência. Pioneira em avaliação psicopedagógica com enfoque neurocognitivo no Nordeste, a clínica conta com uma equipe diversificada de profissionais. Trazendo excelência em psicologia e fonoaudiologia, oferecemos serviços de avaliação neuropsicológica, identificação da síndrome de Irlen e alfabetização fonológica. Utilizando os procedimentos mais modernos e contando com equipamentos de ponta, a Domus também avalia e treina o seu cérebro, mediante estímulos e técnicas de neurofeedback, biofeedback e neurometria. Nossa equipe também realiza consultorias, cursos e treinamentos especializados no campo da aprendizagem. Ficamos na Rua Tenente Brandão, 453, em Lagoa Seca. Domus, avaliação, estimulação e formação neurocognitiva. Telefone 98892-7723. Programa Opiniões hoje falando sobre idiomas, sobre aprender um novo idioma, sobre interagir com novas culturas. E eu vou fazer uma pergunta de interesse próprio. Você segura aí sua onda. Ieso, existe um mito, não sei se verdadeiro ou não, de que quanto mais velha a pessoa, mais difícil a pessoa aprende um novo idioma. Ou seja, quanto mais, se a pessoa for criança, é mais fácil, aquilo entra mais fácil, e um dinossauro de 51 anos como eu já não vai rolar. E eu mal falo português, então eu preciso aprender outros idiomas, eu tenho vontade, até para assistir um filme em francês, enfim. A língua espanhola também acho muito lindo, né? Assistir um Almodóvar na língua materna, enfim. É verdade isso ou dedicação e disciplina são mais importantes? Dedicação e disciplina são mais importantes. O problema é que o contraste com uma criança, por exemplo, é muito grande, porque uma criança, meu filho de 7 anos, ele é uma esponja. Sim. Ele não aprende língua, ele aprende qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você colocar em contato com uma coisa que não presta, ele vai aprender também. Então, absorve o problema tudo. É o contraste. É que a gente precisa, o adulto, ele precisa eleger prioridades para ele ter tempo, para ele ter disciplina dele, para ele ter dedicação. E isso vai depender muito do momento da vida dele. Mas ele tem total condição de desenvolver, de aprender uma língua estrangeira na idade que ele quiser. Sim. Entendeu? Questão de dedicação. Como para tudo na vida. Claro. A pessoa quer perder peso, mas não faz nada no sentido de perder peso. Então a pessoa só reclama e não perde nunca. A pessoa quer aprender um novo idioma, mas não se dedica. Aí ainda insistindo sobre isso, que eu também falo muito lá em casa e falo para os meus alunos, não é só ir assistir a aula. Não. Uma aula dura 1h30, né, em média. 1h30, 2 horas, dependendo da quantidade de vezes na semana. E depois? Então, eu acho que na época da gente que não tinha internet, tinha livro e a gente já não tinha mais desculpa. Sim. Hoje em dia não tem desculpa nenhuma, porque a quantidade de coisa, de material que existe na internet. Canais no YouTube. Canais em YouTube, sites dedicados a isso, entendeu? Literatura, tudo. O que você imaginar, você encontra na internet com um pouquinho de trabalho, né? Assim, pra garimpar, né? Exatamente. Então, assim, se você não tiver quem indique todo o material, com o tempo, você vai conseguir. Entendeu? Então, realmente, hoje em dia, a quantidade de coisas que podem... Por exemplo, você tem coisas de podcast, que você pode trabalhar audição, você tem a leitura de jornais do dia a dia, você tem todos os grandes jornais hoje estão na internet. Né? Então, você pode pegá-los no original, das suas páginas dos seus países, filmes. Então, assim, essas coisas hoje em dia não tem mais desculpa para você ter
Fazer um merchan aqui gratuito. Vamos fazer um merchan gratuito da Netflix, né? Que eu instalei recentemente lá em casa. E aí estou encantado ainda com aquilo ali. E assisti uma série agora, proibido para menores, chamada Versailles. Sim. Né? Eles fizeram um estudo muito grande, um estudo histórico, porque na época já se escrevia muito e tal, então dá para você ter uma história verídica ou quase próxima disso. E aí romancearam um pouco, obviamente, e fizeram, acho que 3 temporadas dessa série, tem lá na Netflix, Versailles. Eu fiquei encantado, apaixonado, porque eu estudei história e sempre gostei muito de história. E é você assistir uma aula de história, sendo, né? E aí não consigo assistir filme dublado, tenho pavor de filme dublado. Então assisti, obviamente, legendado. E fiquei pensando, imagina se eles estivessem falando em francês. Aliás, se eu pudesse assisti-los falando em francês, porque eu não falo francês. Ou mais próximo do que isso em espanhol. Mas eu assisti eles falando em inglês e legendado em português. Quer dizer, você tem N possibilidades de educar o ouvido. Eu vou lhe dar um exemplo. Aquela série Narcos, que eu fiquei muito interessado em ver por causa de Wagner Moura, ver o desempenho dele e tudo. Eu utilizei muito como laboratório meu para poder treinar o ouvido para identificar a língua espanhola de países diferentes. Eu vi um comentário que você fez na internet sobre um vídeo, aí você diz, são chilenos. Aí eu digo, como é que esse rapaz sabe que é esse? Porque os sotaques são diferentes. Os sotaques são diferentes, alguns são mais difíceis porque falam mais rápido, outros são mais articulados. Interessante isso. Então, isso tudo, o Caribe tem uma tendência a você entender melhor, porque eles só falam mais devagar, entendeu? O chileno, a tendência a gente entender menos, porque eles falam muito rápido, né? E isso é uma característica, inclusive, caricaturada entre os próprios países de língua espanhola, de dizer que o chileno fala rápido, entendeu? Então, isso eu só fui saber disso quando eu estava lá. Agora é tarde. Agora é tarde. Então, assim, mas são lugares que realmente lhe trazem muita... A Netflix pode ter esse tipo de papel, entendeu? Você consegue, inclusive, variar disso daí. É fantástico o exemplo que a gente tem com a Netflix, isso é uma ponta do que a internet tem. E aí, insistindo aqui, porque você está dando uma aula gratuita para mim, o que é que atrapalha? Eu quero aprender francês, por exemplo, para assistir de novo Versailles todinha novamente, que eu maratonei. Sábado e domingo, na semana não tem tempo. Então, sábado e domingo, vamos sair. Eu digo, não, peraí, tu tá terminando aqui. Luís XIV acabou de fazer a Sala dos Espelhos, eu não posso perder a inauguração. Ela, o quê? Eu digo, não, peraí, saio já. E eu queria assistir todo em francês. O que atrapalha na absorção, no aprender um novo idioma? Na verdade, eu acho que uma das coisas que pode atrapalhar é a falta de objetivo. Ou seja, você começar a estudar sem saber exatamente como começar. O que é que eu estou lhe dizendo? Uma pessoa começa um curso de língua, mas ela está precisando, por exemplo, fazer uma prova de proficiência para entrar no programa de pós-graduação. Certo. Essa pessoa ela vai ter uma necessidade de compreensão leitora. Ela não vai precisar escrever. Isso. Ela não vai precisar falar. Vai conversar com ninguém, vai fazer uma prova. Foco na compreensão leitora. Então você aprende a ler, compreender a leitura, certo? Antes mesmo de você poder falar. Certo? Você pode isolar esse tipo de trabalho. Se eu quiser ir viajar. Exatamente. Né? Você faz um curso específico com relação ao que é que você vai usar nessa viagem. Então isso lhe permite otimizar o tempo, aprofundar o trabalho com relação àquilo, entendeu? Ter dicas que são importantes no resolver problemas pontuais, entendeu? E você consegue interagir. Maravilha. Que é uma experiência interessante, né? Sem necessariamente dominar totalmente a língua. Isso. Entendeu? Então, os cursos instrumentais, hoje em dia, o fim específico daquilo ali é uma coisa realmente importante para a gente poder definir, não é a facilidade,
é você otimizar realmente o que você tem como objetivo, para você render realmente no que você quer. Entendeu? Entendi. Aí, para finalizar esse papo, que eu acho que a gente iria até meia-noite, com certeza. Vai render uma outra entrevista. Vamos lá. Um livro que você indique, da língua espanhola, por exemplo, que lhe marcou, que você recomenda para quem está nos assistindo. Olha, um livro... Eu gosto muito de alguns autores do boom latino-americano, que é chamado boom latino-americano, ali, que são autores como Gabriel Garcia Marques, Vargas Llosa, né, Cortázar. Eu gosto muito de Garcia Marques. Eu acho que para indicar um assim, né, eu poderia indicar Crônicas de uma Morte Anunciada, porque é um livro assim, muito interessante no sentido aspecto. Você começa a ler o livro, você já sabe quem matou, já sabe quem morreu, mas você não consegue desgrudar do livro. Ele morre no início. Ele morre no início e você não consegue soltar o livro enquanto ele não termina. É realmente uma das coisas que eu tenho curiosidade da metodologia da escrita de Garcia Marques, é isso. Ele lhe prender de uma forma que realmente não... Mas eu vou lhe dar o motivo pelo qual nós não conseguimos parar de ler esse livro, Crônica de uma Morte Anunciada, sabendo que o cara morreu e quem matou, logo no início. Diferente dos... Eu cresci, na minha adolescência, lendo Conan Doyle, Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe e Agatha Christie. Amo os três. O cara morre, já no final a gente não sabe, é só no final é que a gente descobre quem é. E Garcia fez o contrário. É a genialidade. Como é um escritor genial. Ele era um gênio. Lá, mas não, o apelido? El Gabo, fantástico. El Gabo, E sem palavras para lhe agradecer a presença aqui no Opiniões. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para quando vocês convidarem eu voltar aqui e a gente continuar esse papo. Vamos fazer novamente. Obrigado por você ter nos assistido. Terça-feira tem mais.